Muita felicidade. Essa noite aqui estamos. Que bom que você veio. Que bom que nós conseguimos superar as dificuldades do dia e chegamos aqui. E que nós possamos nos dar esse presente de estarmos aqui de corpo e alma. Que possamos usufruir de cada momento, de cada minuto que nós conseguimos estar e receber nessa casa que é uma casa de paz. É onde nós viemos sempre buscar o nosso momento de paz, sair um pouco do dia a dia, da loucura do dia a dia, para encontrarmos aquilo que nós tanto precisamos dentro de nós, equilíbrio. Porque quando nós estamos em paz, a guerra do mundo não nos afeta. Então, que possamos receber e ser portadores dessa paz. Então, assim, com muita alegria, muita satisfação, nós vamos nos conectando aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, os espíritos amigos que nos acolhem desde o nosso plano reencarnatório e estão conosco durante toda essa trajetória evolutiva, nos inspirando os bons pensamentos, nos dando aquelas sugestões, aqueles pensamentos que falam, nossa, que ideia boa, que nós estejamos abertos a ouvir os seus conselhos. Vamos nos ligando também aos mentores desta casa que nos acolhem. E com muito amor, nós vamos nos envolvendo no manto azul de Maria. Vamos sentindo o amor de Maria a envolver cada um de nós. Acalmar as nossas dores mais íntimas, mais secretas. O seu colo, aquele aconchego que nos traz confiança. Está tudo bem. Tudo vai passar. Isso também passa. Envolvidos no amor de Maria, somos elevados ao nosso mestre, o nosso caminho, a nossa verdade, o nosso guia, que traz a verdadeira vida para nós. E envolvidos no amor do mestre, elevados a Deus, nosso Pai, nós agradecemos o dom da vida. Agradecemos por estarmos aqui nessa jornada reencarnatória, aprendendo a cada dia. Agradecemos pelos bons anjos que Ele coloca em nossos caminhos encarnados, os nossos amigos, as pessoas que nos trazem uma boa palavra, uma boa música, um bom conselho, uma boa leitura. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. E assim, nós, pequeninos que somos, nos colocamos de joelho diante do Pai e a Ele dizemos a prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de cometer. Que assim seja. Graças a Deus. Meu nome é Rosana, sou uma dos trabalhadores dessa casa e hoje tenho a responsabilidade de juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Nós continuamos no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Semana passada nós tivemos o Deixai vir a minhas criancinhas, né? Esse capítulo, fica aí a sugestão para que todos leiam, é um capítulo muito completo, muito grande, ele tem muitos subitens, né? E aí nós vamos tentar fazer aqui um bem bolado na parte que me sobrou, que foi muito grande, né? Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira pureza e mãos não lavadas.
né? Aí, primeira coisa que a gente vai pensar, né? Mas pera lá, né? A gente sabe, pela história, que as leis mosaicas, elas não eram só leis ligadas à parte moral, como os 10 mandamentos. Né? Era um povo ainda muito rude, né? Muito ignorante, muito violento. Então, era necessário leis muito rigorosas para tentar conter e educar até o povo. Né? Aí, se a gente for pensar simplesmente na passagem, nossa, Jesus entra, ele é convidado para se alimentar numa casa. Então ele chega nessa casa, o costume era lavar as mãos antes da refeição. Ele não lava as mãos e ele vai e come o alimento, né? Aí a gente vai pensar, nossa, né? Mas que exemplo que Jesus está dando? Que é isso, meu povo? Que falta de higiene, não é? Mas não é a respeito da higiene que nós estamos falando. Eles tinham muitos rituais que era tudo o que eles consideravam dentro da lei, para que o judeu se considerasse um homem, uma mulher pura. Eles tinham inúmeros rituais, e um dos rituais era a lavagem das mãos. Então não era simplesmente pegar um sabonete e lá lavar a mão para comer. Não era isso. Provavelmente Jesus deve ter feito isso. Havia todo um procedimento para lavar essas mãos. Não sei quantas vezes, não sei para que lado, vira para lá, mexe para cá. Tá? Era um ritual. E Jesus não faz o ritual para provocar reflexão, não para provocar discórdia. O objetivo de Jesus era sempre provocar reflexão no porquê das coisas. Ele já vinha instigando a humanidade à fé raciocinada. Por quê? Né? Então, eles tinham, como essa parte de pureza, a parte muito exterior. Então, eram os rituais, tinham inúmeros rituais relacionados ao templo, de fazer oferendas, eles não podiam tocar em pessoas que estivessem sangrando, fosse por um machucado, ou fosse uma mulher quando estivesse menstruada, porque a pessoa, quando estava sangrando, ela era considerada impura. Se ele tocasse naquela pessoa, ele tinha que fazer todo o ritual de purificação. Porque para eles, quando eles faziam o ritual de purificação, eles estavam conectados com Deus. E se alguma coisa acontecesse que eles se tornassem impuros, havia essa desconexão. Então havia coisas que podia comer, coisa que não podia comer. Era uma série de normas e regras. E o que é que Jesus vem criticá-los, né? Porque, veja, eles não podiam se aproximar dos gentios, dos samaritanos, tinha que haver uma distância. Eles não podiam passar perto de um cadáver, tinha que ter uma certa distância, porque tudo isso tornava o homem impuro. Né? Então, eles não podiam sentar-se à mesa com pessoas que não fossem como eles, judeus, porque o sentar-se à mesa simbolizava comunhão. E Jesus sentou-se à mesa com publicanos, sentou-se à mesa com gentios, né? Andava com gentios, com as pessoas consideradas de má vida na época. Né? Porque Jesus veio trazer o evangelho de amor para todos, principalmente para os pequeninos. Não os pequeninos crianças, já está pegando uma aguinha para a senhora, só um momentinho. Não os pequeninos apenas as crianças, mas aqueles que se colocavam na posição de pequenino, porque quem é grande, quem se julga grande, não aceita ensinamento, já sabe tudo. Quem se coloca na posição de pequenino, na posição de humildade, é que aceita. É muito fácil, isso a gente vê isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Você vai falar com uma pessoa que ela acha que ela sabe tudo, ela não te ouve. É querer ensinar a missa ao vigário. Não é assim que a gente fala? Isso é arrogância, porque todos nós sempre temos coisas a aprender e coisas a ensinar. Todos nós. Então, quando Jesus associa esses rituais, essa postura, até ele traz aquela fala,
dos túmulos caiados por fora, né? Brancos por fora e cheio de podridão por dentro. Porque eles tinham todos esses rituais, eles se achavam brancos por fora, limpos. Mas o que ia dentro deles? A hipocrisia que havia na época e que ainda há até hoje. Não é? Então, o que a gente tem que pegar por essa questão das mãos não lavadas? Me veio muito forte a imagem de Pilatos lavando as mãos. Muitas vezes a gente lava as mãos em determinadas situações. Não quero assumir essa responsabilidade. Esse problema não é meu. É isso que significa a lavagem de mão de Pilatos. Não é? Ele sabia que Jesus era inocente. Mas ele fala, mas eu vou me meter nessa encrenca? Não, eu lavo as minhas mãos e mando seguir o barco, vai para outro setor, né? E aí, muitas vezes na vida, a gente lava as mãos. A gente lava as mãos dentro de casa. A gente lava as mãos em relação aos vizinhos, aos amigos. A gente lava a mão quando é chamado a cuidar até do nosso próprio crescimento. Agora não. Ah, deixa para depois, né? Hoje está frio. Ah, não vou não. Tô cansado. Ah, não vou não. Ah, mas li um bom livro. Uma série é tão mais fácil. Sento lá no sofá, começo a assistir e durmo. A maioria, pelo menos, faz isso. Não é? Ocupar o nosso tempo com coisas boas. Qual é a grande pedida do nosso momento atual aqui agora? Saúde mental. Como que eu cuido da minha saúde mental? Com coisas boas. Com boas leituras. Com caminhadas. Tomar sol. Prática de exercício físico, boas companhias, alegria sincera e verdadeira, me afastar daquilo que não me acrescenta, sair de ambiente tóxico, de relacionamentos tóxicos. Aí a gente começa a pensar na pureza. Jesus fala, em determinado momento, toda essa passagem da verdadeira pureza, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, né? E o capítulo é enorme, tá? Logo aqui de cara vem de 1 a 20, mas todo o capítulo é muito interessante. Jesus vira e fala, acontece essa cena toda, os fariseus ficam indignados, vão embora, e aí os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, eles estão escandalizados, né, com o que está acontecendo, tal. Jesus vira e fala para eles a seguinte frase, o mal não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca tem o seu trajeto e é dejetado do nosso organismo através de locais escusos, ele ainda põe essa frase. O mal é o que sai da boca do homem, porque da boca sai o que o coração diz. E é no coração, nos sentimentos, que se processam tanto as coisas boas quanto as coisas não boas. As guerras, as intrigas, muitas vezes disfarçados de justiça, de defesa, mas não é. Quantas vezes a gente fala para alguém, sabe, tipo assim, fala, né, aparentemente para a pessoa, não, vai lá que vai dar certo, mas no fundo, você vira e fala assim, agora ele vai descobrir com quantos paus se faz uma canoa. Né? Quando eu falo isso, no meu coração, a minha aparência é de pureza. Não, vai lá, tô torcendo por você, vai dar certo. Só na aparência. No meu coração, tá assim, agora ele vai aprender a me valorizar. Ou agora ele vai ver como é difícil. Tá? Eu estou torcendo para que dê errado. Para depois poder falar, eu sabia. Não é? Você não dá crédito para a pessoa, você não dá liberdade para a pessoa. A pessoa tem o direito de errar. Nós temos o direito de errar. E está tudo bem. Nós temos o direito de ter dias que estamos cansados. Que, sabe, Senhor, né? Estou no limite. E reconhecer esse limite.
Porque quando nós não reconhecemos o limite, nós estamos estressados. Quando a gente fala, estou tão estressado, você reconheceu o seu limite. Quando você não reconhece seu limite, você continua e continua e continua, o seu corpo grita, estresse é doença, é desequilíbrio. E depois para a gente recuperar não é fácil. Não é? A verdadeira pureza, ela tem que estar no nosso sentimento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. A gente tem que entender que a nossa finalidade, a finalidade para a qual fomos criados, é para o progresso. E que as religiões, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas nós só chegaremos o mais próximo possível a Deus quando nós nos tornarmos espíritos puros. É uma longa caminhada. Não nos cobremos por isso. Um passo de cada vez. Uma existência de cada vez. Temos inúmeras ainda pela frente. Às vezes a gente não deu conta de fazer muita coisa nessa. Às vezes a gente acha que não deu conta de fazer muita coisa nessa. Mas quando a gente for fazer nosso acerto, nosso balanço, sabe? Nosso mentor vai virar e falar assim, nossa, você foi campeão. Porque com toda a dificuldade que nós vivemos e pela qual passamos, você conseguiu amar, você conseguiu trabalhar, você conseguiu cuidar das pessoas, da sua família, dos seus amigos, você conseguiu se manter vivo, você não se perdeu nas drogas, nos vícios, você buscou ajuda, você não se desesperou, não se desligou de Deus. Você é um campeão, você é uma campeã. Porque você não imagina o quanto isso é difícil e quanto sucumbem. Então, se nós estamos tentando, nós temos todo o amparo, toda a força. Nós precisamos pensar em outra frase de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, nós temos que tentar praticar a ver o bem em tudo e em todos. Como que eu consigo ver o bem numa pessoa que está ainda totalmente perdida, desconectada do bem, que é um criminoso? Né? Jesus nos diz o seguinte, que o artista, vamos pensar no Michelangelo, ele vê uma pedra enorme, ele começa a esculpir, ele vai lá, quando ele acaba de esculpir, está um lindo anjo. Aí quando você pergunta pro artista, pro escultor, nossa, como é que você fez esse anjo? Ele não fez o anjo estava lá. Só precisava esculpir. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. É a primeira palavra da oração. Pai nosso. Todos somos filhos de Deus. Não é o meu Deus. É o Pai nosso. Então não importa em qual parte do mundo a pessoa viva, ele é meu irmão. Não importa qual religião ele tenha, ele é meu irmão. Não importa qual a opção sexual que ele tenha, ele é meu irmão. Ele é um criminoso, ele é um irmão meu que ainda está doente, que ainda não despertou para o amor, que ainda não despertou a consciência para a verdade da vida. Muitas pessoas, ainda guiadas por essas ideias de que basta eu me purificar numa casa espírita tomando um passe, num templo religioso frequentando um culto, uma missa, sair de lá eu estou limpo, eu estou puro, e eu posso continuar na minha vida pequena, julgando, condenando, deixando de fazer o bem. Eu estou crescendo? É tomar o passe que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor? Ou é a minha vontade de mudar?
É a minha vontade de olhar para dentro de mim e falar, nossa, eu sei que eu sou teimosa. Tá. E você se orgulha disso? Eu posso olhar para mim e falar, nossa, eu sei que eu sou teimosa, tem um lado bom, né? Porque eu sou perseverante. Mas o que passou da perseverança não é bom. Eu tenho que aprender a ouvir o outro. Eu tenho que aprender a dar chance para o outro. Então nós temos que olhar para nós e começarmos a tirar nossos rótulos, que muitas vezes nos foram colocados, ou outras vezes nós mesmos colocamos. Ah, você é muito preguiçoso. Você é muito egoísta. Vamos aprender a olhar para nós com olhos bons, com olhos de amor. Ah, não sou preguiçoso. De repente, eu sou uma pessoa mais calculista. Eu sou aquela pessoa que não é tão impulsiva, porque eu gosto de planejar, eu gosto de analisar a situação, eu não saio arriscando por aí. Tem pessoas que já são, vá, né? Vai e faz. Opa, peraí, né? Às vezes impulso demais também não é legal. Tentar buscar o equilíbrio, a fonte da sabedoria, né? O equilíbrio, que não é fácil. Mas Jesus também não disse que seria. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. E dentro desse capítulo, nós temos ainda o pecado por pensamento e adultério, temos o escândalos, cortar a mão se a vossa mão for motivo de escândalo. E depois nós ainda temos, falei que é grande, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, mas dá para a gente fazer um mix. Porque a partir do momento que eu tento me tornar uma pessoa melhor, os meus pecados, pecar é errar o alvo, né? Então, meus pensamentos, aquele pensamento que eu sei que não está sendo bom, não é? Que eu não estou desejando bem, que eu estou sendo invejoso, eu posso começar a olhar para mim e falar, peraí, para cada pensamento ruim, 2 bons. Uma hora eu não vou mais ter pensamentos ruins. Cortar a vossa mão, se ela for motivo de escândalo, é uma figura muito forte, muito energética, né? Muito enérgica, que Jesus precisava ser assim, para gravar na mente das pessoas essas figuras. O que ele está querendo nos dizer? Aquilo que não está bom em você, modifica. Aquilo que você coloca como personalidade, muitas vezes é aquilo que você precisa aprender a modificar, a olhar com olhos de amor e a tirar os excessos, não é? Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa e as pessoas se aproveitam de mim. Aí, vamos pensar direito nisso. Será que as pessoas realmente se aproveitam de você porque você é uma pessoa extremamente permissiva e não sabe colocar limites? Ou será que você é uma pessoa que faz as coisas pelos outros esperando coisas em troca? Esperando elogios, fazer o bem, né, sem olhar a quem, mas mostrando o anelzinho, o dedinho. Analisa a situação. Porque se de repente eu sou uma pessoa que não sei me impor, que eu não sei falar não, que eu só falo sim, e aí todo mundo acaba abusando de mim, isso também não é bom. Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não amo ninguém. Então, aprender também a dizer não é um ato de amor. Não para tudo, né? Mas determinados momentos a gente tem, nós que temos filhos. Você está vendo o seu filho em perigo e você vai falar para ele, não, vai meu bem, vai que você vai aprender pela dor? Não, a gente vai falar, não, desce daí agora. Você vai cair, vai se machucar. Então, muitas vezes o não é proteger. Muitas vezes o não é amar e é muito difícil sustentar um não
Nós estamos tendo uma geração de crianças que não aprenderam a ouvir não, porque vai traumatizar. A vida vai traumatizar muito mais se ela não for educada em casa, se ela não aprender a passar por momentos que ela não vai ser satisfeita naquilo que ela quer, porque ela vai ter que aprender a regular isso dentro dela. Assim como a vida também vai falar um monte de não para nós. E às vezes eu tenho que olhar para esse não que a vida falou para mim, que às vezes é um emprego que eu queria tanto, às vezes é uma coisa que eu desejava tanto e a vida falou não. Muitas vezes eu tenho que olhar e falar obrigado, Senhor. Porque se o Senhor está falando não, é porque não era o melhor para mim. O melhor está por vir. Eu confio e sigo. Não me entrego. Porque no nosso cartãozinho de passes, né, está escrito a seguinte frase: ajuda-te e o céu te ajudará. A frase original é ajuda-te para que o céu te ajude. A gente tem que ter o nosso movimento, a gente tem que sair da nossa zona de conforto muitas vezes e mudar. A vida é movimento constante. Então nós precisamos ter essa vontade de mudar. Ah, mas eu já estou com tantos anos. Enquanto houver vida, viverei. Todos nós vamos morrer um dia nessa encarnação. E os outros dias? Todo dia que nos é dado a chance de viver é um presente. Saibamos usar esse presente, fazendo o melhor por nós e para nós. Crescendo, aprendendo a olhar as coisas e as situações com olhos de amor, mesmo quando nós ainda não tenhamos capacidade para entender o porquê de determinadas coisas. Por que de tanta guerra? Por que de tanta violência? Por que as coisas não poderiam ser melhor? Por que as pessoas assumem o poder e, em vez de se preocuparem em fazer o bem pelo povo, entram na corrupção? Se elas soubessem a dívida que elas estão atraindo para si, elas não fariam. Elas não entrariam na sedução do poder. Não é? E muitas vezes não precisa ser lá, em Brasília, não. Muitas vezes é dentro de casa mesmo. É pai e mãe que se coloca como autoritário, é esposo e esposa que se coloca como autoritário, aqui eu mando. Em vez da gente conviver, viver com, e viver de forma pacífica, amorosa, respeitosa. Nesse livro muito lindo, Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, tem uma lição muito bonita que chama-se Pureza. Tudo a ver com o nosso de hoje, né? Foi uma reunião pública em 16 de fevereiro de 1959. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Os espíritos puros, eles vêm e entendem Deus. Nós conseguimos, muitas vezes, sentir e deduzir o que seja Deus. Mas um dia nos será dada a oportunidade de realmente ver a Deus. Quando nós já tivermos as faculdades desenvolvidas para isso. Quando já tivermos a capacidade de entender realmente a grandiosidade de Deus, né? Então não é que seja um dogma dentro do Espiritismo. Não, o que é Deus? Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a sabedoria infinita, não é? Então Deus não é aquele senhor de barba sentado na cadeira para nos julgar, para olhar e falar, né? E a gente faz isso com as crianças, né? Deus está vendo. Deus está vendo, mas Deus não está vendo para julgar. Deus está vendo para acompanhar. Como um pai amoroso que se preocupa com cada um de nós. E que quando a gente cai, e ele tinha falado, não sobe aí, e a gente subiu, ele dá a mão. Ele assopra o machucado. Ele fala, vamos, filho, vamos. Amanhã vai ser melhor. Vamos confiar. Vai ser melhor. Mas façamos a nossa parte. E aqui nesse texto,
ele fala sobre o olhar do mestre, sobre as pessoas que conviviam com ele na época. Então ele fala que Jesus, quando viu, por exemplo, Pedro, que era uma pessoa tida como muito bruta, né? Ele viu dentro de Pedro a possibilidade do que ele podia ser. E Deus e Jesus fazem isso conosco todos os dias. Ele olha para cada um de nós e ele sabe a nossa essência. Assim como uma semente é a árvore em potencial, nós somos essência divina. Vós sois deuses, nos disse Jesus. Temos que acreditar, temos que ter fé. O final desse texto, porque ele é bem grandinho, né? Fala de Paulo de Tarso. Ele diz para nós a seguinte mensagem para encerramento do nosso evangelho. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, que envolvem o campo da alma, o brilhante divino, que virá fatalmente à luz. Todos nós estamos fadados ao progresso. Mais cedo ou mais tarde, todos nós progrediremos. E aprendendo, e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. A beleza em tudo e em todos. Basta que tenhamos olhos de ver. Então, com essas palavras ecoando profundamente em nós, que nós tenhamos olhos de ver a nossa beleza, a nossa grandiosidade, o Deus que habita em nós, e buscarmos essa força para modificarmos aquilo que não nos cabe mais, para olharmos para dentro de nós e falarmos: eu quero ser assim. Projetar a nossa imagem e pedir para Deus: Deus, sozinho eu não consigo. Começa para mim. Lembra da passagem da criança para descascar a mexerica? Ela sempre vem e fala: pai, começa para mim. Depois que a gente começa, ela vai. Então, vamos falar: Deus, começa para mim e comigo. Me dá tua mão. Não deixa que eu solte dela. Me ajuda a seguir meu caminho em paz. Com força, com perseverança. Vai ter dia que eu vou cair, mas eu vou levantar, porque eu sei que a tua mão me ampara. Vai ter dia triste, porque faz parte do crescimento. Que eu possa, nesse dia triste, me conectar ainda mais ao teu amor. E nos dias felizes, que eu não me esqueça de te agradecer. E assim, que nós possamos neste momento, recebendo toda essa luz, toda essa paz, pedirmos ao Pai, neste momento, com o coração aberto, mentalizemos aquilo que queremos de melhor para nós. Pai, começa para mim. E nós vamos assim, envolvendo nessa luz nossos parentes, nossos familiares, nosso lar, para que ele esteja em luz, nosso ambiente de trabalho, para que ele esteja em paz, nossos ambientes de estudo, nossos amigos, para que sejam amigos verdadeiros e para que nós sejamos amigos verdadeiros. Vamos entregar nas mãos do nosso Pai as nossas intenções particulares, aquela dor que só Ele sabe.
e nós que tanto recebemos. Vamos vibrando, emanando um pensamento de amor e paz aos nossos irmãos em situação de rua, principalmente aqueles que perderam a esperança. Vibremos pelas pessoas que se encontram desabrigadas, desalojadas, e te agradecemos, Pai, por termos um lar para voltar. Vamos vibrar pela união de todas as filosofias em torno do amor, vibrando pela paz mundial, a paz em cada coração, a paz entre os homens, o fim das guerras. E assim te agradecemos, Pai, por essa bendita oportunidade de aqui estarmos, que possamos na próxima semana, se for da tua permissão, estarmos aqui novamente reunidos, e que essa luz, essa paz nos envolva durante toda essa semana, que através da oração, através das preces ao deitar, ao acordar, da confiança, estejamos conectados a Ti. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que a paz seja com todos nós.